Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade, com muito prazer, com muita alegria, que estamos iniciando mais um podcast da Legalidade. Um espaço democrático, de diálogo, de reflexão, para que possamos abordar temas relevantes da nossa sociedade brasileira. Para isso, hoje, o nosso convidado especial, e com muita honra a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Legalidade, em Brasília, o nosso deputado estadual do PDT lá do Rio Grande do Sul, doutor Tiago Duarte. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Alain. É uma satisfação poder aqui na sede do PDT em Brasília, poder estar conversando contigo e com todos os nossos ouvintes aqui, trabalhistas. Exatamente. Deputado, o senhor é médico, né, de profissão e também de vocação, tem aí uma brilhante caminhada na política, foi vereador de Porto Alegre, da capital do nosso estado do Rio Grande do Sul, deputado também, vários mandatos, sempre pautado, fazendo do seu mandato um instrumento em defesa da saúde pública, da educação e principalmente em defesa dos direitos sociais, do bem-estar da população gaúcha. Eu queria iniciar aproveitando que a gente tem essa oportunidade de lhe conhecer melhor aqui pela rádio, para que o senhor iniciasse falando um pouco dessa brilhante trajetória política, como que foi, né, utilizada a sua profissão também para fazer a diferença na política no Rio Grande do Sul. Alain, eu costumo dizer que eu sou um médico que está deputado, né? Essa é a minha definição, né? Eu continuo sendo médico, continuo atuando como médico, atendendo as populações mais vulneráveis lá da região metropolitana, com algumas incursões no interior, né, como por exemplo em Dilermano de Aguiar, que nós conversamos, mas eu sou um médico que está deputado, né, e continuo atendendo por três motivos. Primeiro, porque eu gosto de atender, é o principal. Eu gosto, eu tenho uma vocação para o cuidado, para a medicina. Segundo, porque eu assumi compromisso com essas comunidades que mesmo que eu tivesse no mandato parlamentar, eu continuaria atendendo. E terceiro, para mostrar que pode ser diferente, né? As palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Então, com um exemplo, mostrar que realmente a saúde poderia ser diferente se ela tivesse um olhar dos gestores mais humanizado e adequado. E com mais conhecimento. Falta muito conhecimento, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, aos nossos gestores de saúde. Falta vivência na prática das agruras e das dificuldades das pessoas. Então, essa é a síntese. Eu fiz medicina, me formei em 97 na Universidade Federal. Em 2007 eu me formo em Direito na PUC, né? No período em que entre 97 e 2007, eu estou como professor de medicina legal para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o Direito. Bom. Então, eu consegui ser aluno e professor do mesmo curso ao mesmo tempo. Legal. Né? E depois eu sigo aí, em 2004, concorro a primeira vez, acabo como quarto suplente de vereador do PDT em Porto Alegre. Aí, em 2008, eu fico como primeiro suplente, né? Não me elejo por 30 votos, mas assumo o mandato desde o início, porque alguns vereadores acabaram sendo secretários do Fogaça naquela oportunidade. A Juliana foi a mais votada nessa eleição, né? Foi a nossa puxadora de votos para vereador. E aí, em 2010, eu ajudo a Juliana, assumo a coordenação da campanha da Juliana em Porto Alegre. É o momento em que a Juliana se elege deputada estadual, eu passo a ser vereador em Porto Alegre. Ela faz 60 mil votos no estado, que é bastante, 30 mil em Porto Alegre. E ela se elege deputada estadual, a mais votada da bancada do PDT. Aí eu acabo tendo mais um mandato de vereador em 2012, né? Acabo sendo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2013 pelo PDT. E por essas coisas da vida e questões locais, eminentemente questões locais de Porto Alegre, eu acabo me afastando do PDT por algum tempo, nunca deixando de ser brisolista ou trabalhista, né? E em 2024, aí acabo tendo 2 mandatos de deputado estadual,
E aí, em 2024, a gente faz uma campanha muito bonita lá em Porto Alegre, né, que deixou saudades. Eu acabo sendo candidato a vice-prefeito da Juliana, né, e a gente, por 2 pontos percentuais, a gente não vai para o segundo turno em 2024. Né? A cidade sente até hoje assim uma espécie de é um sentimento assim de remorso por não ter nos colocado no segundo turno. E aí agora surge novamente a janela e através de uma interlocução, de uma conversa muito forte com ela e com o presidente Lupe, eu acabo retornando a casa, o bom filho a casa Com torna. certeza. Né? E acabo retornando a casa, estou muito contente, muito feliz. As perspectivas são muito positivas. A Juliana vai ser governadora do estado do Rio Grande do Sul e eu acho que o Rio Grande do Sul vai dar um grande passo no sentido de ter uma melhor qualidade de vida para sua gente. Com certeza. O partido PDT vive um bom momento lá no estado do Rio Grande do Sul, né? Com a candidatura da Juliana Brizola, a governadora do estado, com 8 partidos, né? Uma composição ampla dos partidos progressistas, que com certeza tem condições também de aumentar o número de deputados estaduais, deputados federais, e isso é muito bom para o trabalhismo, né? Retomar os trabalhos lá no Piratini. O pai escreveu um livro, né? Na verdade, o pai escreveu 2 livros políticos. O pai nunca foi político, o pai foi professor de direito penal, de processo penal, um promotor de justiça, brigadiano, promotor de justiça depois, mas ele sempre foi trabalhista e brizolista, depois eu posso dizer até por que isso, né? Mas o pai escreveu um livro que ele conta histórias do Getúlio, do getulismo, passa pelo Brizola, passa pelo Jango, e que no capítulo final ele coloca da importância da união trabalhista. E isso foi idealizado lá atrás, pensado pelo Brizola, foi pensado por Pasqualini, por outros pensadores, e teve muita dificuldade de se efetivar. Bom, agora nós estamos vendo e vivenciando, né, em função de todas as dificuldades que o país atravessa, que os estados atravessam, desta união genuína. E a Juliana é a grande protagonista desse processo. Né? É o início da união trabalhista, de todos aqueles políticos e partidos políticos que acreditam no trabalho, de que a principal ferramenta de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, é o trabalho. Elas colocam o trabalho como o cerne do processo, não o capital. Elas colocam o trabalho como o principal elemento, inclusive, de dignidade da pessoa humana. Né? E é isso que foi pensado lá por Getúlio, né? Depois foi pensado por Brizola, né? E nunca nenhum desses, ao seu tempo, conseguiu avançar nesse sentido. Bom, agora nós estamos avançando nas ideias deles, a partir da capitania, nesse nosso processo muito clara, da capitania de pessoas como o presidente Lupe, né? Que foi o grande idealizador, o grande pensador dessa aliança, que foi construída a várias mãos. O Pimenta ajudou muito, o Vieira ajudou bastante, né? Nós demos a nossa pequena parcelinha e a Juliana é que simboliza toda essa união. Então a gente está muito motivado lá, a gente entende que realmente a partir dessa como um fênix, né? Sim. O fênix renasce da dificuldade, o Brizola sempre dizia isso. Então, a partir desse fênix, que é a Juliana, dessa gotinha de esperança e de trabalhismo que se tem lá, que a gente possa fortalecer, inclusive, o PDT nacional. Com certeza. O nosso estado lá do Rio Grande do Sul, eu que sou de lá também, a gente tem acompanhado a política, né, as conjunturas, e vê que realmente o Estado vive e deve enfrentar grandes dificuldades, né? Dificuldades econômicas, mudanças climáticas,
A própria educação deve ser fortalecida, melhorada. Então, eu acredito muito, né, que essa união de 8 partidos fortalece e dá o equilíbrio para que o Estado possa avançar com o governo trabalhista da Juliana, com os seus deputados estaduais, federais, que são gente comprometida, né, com as classes principalmente menos favorecidas, que são administradores humanos, em primeiro lugar, e que conhecem a realidade do nosso estado lá do Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida, né, que o presidente Lupe, um visionário, enxergou isso e juntamente com o Lula, o presidente Lula, com lideranças lá do Estado, já pensando no desenvolvimento, no progresso do Estado, ele articulou essa coligação que hoje, né, vocês estão de parabéns. Realmente concordo integralmente contigo e, e essa é a grande síntese, né? Sentar com quem pensa igual a gente é muito fácil. É muito fácil. Sentar com quem concorda com a gente é uma barbada. Agora, sentar e fazer uma aliança com quem pensa em alguns temas diferentes da gente é um grande desafio. Então, a construção de uma agenda de desenvolvimento que coloque em primeiro lugar as pessoas, que priorize o desenvolvimento humano, né? Colocar isso como cerne de um projeto de governo e fazer com que isso aproxime as pessoas é o grande desafio. E ela está conseguindo cumprir essa missão de grande desafio. A gente observa na própria Assembleia Legislativa que o único partido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que consegue dialogar, não significa concordar, mas que consegue dialogar com todas as correntes políticas, do PSOL ao Novo, do PT ao PP, é o PDT. Então, esse é o grande condão desse processo. É alguém que consiga deixar as diferenças de lado e construir um Estado que é melhor para as pessoas. Procurar colocar as pessoas no primeiro lugar. E é isso que ela está fazendo. Então, eu estou realmente assim, muito otimista, né? É inegável que o Estado do Rio Grande do Sul avançou em alguns temas nesse último período. A gente não pode fazer terra arrasada com tudo, né? Por exemplo, na segurança pública, o Estado do Rio Grande do Sul melhorou todos os índices, à exceção de um. O RS Seguro, que é um programa das forças de segurança articulada com a sociedade e que discute mensalmente os indicadores de segurança pública, é um sucesso, né? E precisa ser mantido. E tem sempre a participação do governador nesse processo. Mas o Estado ainda tem índices vergonhosos de feminicídio, né? O feminicídio aumentou a sua incidência no Estado do Rio Grande do Sul. Então, para ser o remédio do feminicídio, nós precisamos de uma mulher que conheça ciências criminais, seja uma mulher que tenha, inclusive, formação sobre isso. E esse caso é o da Juliana. Uma mulher, a única mulher candidata que sofre, que sabe que as mulheres sofrem na carne, a violência doméstica, e que tem formação, tem mestrado em ciências criminais. Depois, na saúde, o ataque às filas. As filas na saúde estão fazendo com que doenças curáveis se tornem doenças incuráveis. As filas na saúde no estado do Rio Grande do Sul estão deixando as pessoas aleijadas, estão fazendo com que as pessoas morram, percam a janela de tratamento na oncologia. O Estado estava pior? Estava bem pior. O Estado não pagava os fornecedores na área da saúde. Conseguiu recuperar isso e agora é o momento de melhorar e administrativamente conseguiu recuperar alguma coisa, mas agora é o momento efetivamente de avançar para melhorar a saúde das pessoas. Na educação, o Estado avançou na escola de tempo integral, melhorou a estrutura das escolas. Foram mais de 1.000 escolas que foram reformadas, quase 1 bilhão
de reais gasto na educação, investido na educação. Só que o magistério ficou para trás. Só que a escola de tempo integral atingiu 18%. Qual é o desafio do próximo período? Universalizar a escola de tempo integral, fazer com que o magistério possa ser valorizado no estado do Rio Grande do Sul. O magistério que sempre foi um modelo para o Brasil inteiro. Quem é que nós escolhemos para isso? A pessoa que protocolou na Constituição do Estado, que fez uma emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que está escrito lá na lei estadual, de que a escola de tempo integral deve ser a regra no Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa pessoa que protocolou, essa deputada que protocolou isso, é a nossa candidata a governadora. Então, esses são os principais temas da sociedade gaúcha. Claro que o desenvolvimento também é importante que se discuta, né? É claro que a questão das estradas é importante que se discuta, mas estes são os principais temas que fazem com que a qualidade de vida no Estado não avance. O Estado que sempre foi modelar na educação, por exemplo, que o Brizola, nas suas brisoletas, construiu mais de 3.000 brisoletas no Estado do Rio Grande do Sul. Foram mais de 60 mil professores contratados na época do Brizola, né? Foram mais de 300 mil matrículas novas de crianças, então ele universalizou, ele erradicou o analfabetismo na sua época. É importante que o Estado possa fazer esse movimento para agora. E a pessoa que nós escolhemos para nos representar com esse projeto é a pessoa que conhece profundamente cada um desses temas, dos principais temas que assolam a sociedade gaúcha: o combate ao feminicídio, o ataque às filas e a universalização da escola de tempo integral. Reúne todas as características, né, as qualidades para fazer um bom governo. Com certeza foi uma ótima escolha. Mas falando ainda um pouco sobre eleições de 2026, depois a gente vai falar sobre a sua agenda aqui em Brasília, né? A gente tem vários assuntos aí, mas ainda sobre as eleições, o seu nome, né, assim como sempre colheu das urnas uma expressiva votação em todos os pleitos que concorreu, esse ano não vai ser diferente, né? A gente tem acompanhado nas redes sociais, né, o seu trabalho lá no estado do Rio Grande do Sul, inclusive bem pontuado nas pesquisas, e provavelmente vai ser novamente reconduzido, É o que né, eu espero. a um novo mandato, né, de deputado. E nessa linha eu queria lhe dar a oportunidade para falar, o senhor já falou em algumas prioridades aí na saúde, na educação, mas para o novo mandato, o senhor pode já antecipar quais que vai ser quais são as suas 3 prioridades? Claro que sim. A primeira coisa é levar à frente, por exemplo, uma PEC que foi inicialmente protocolada pela Juliana e que nós protocolamos agora novamente e está tramitando na Assembleia, que é a PEC da database. Alguns estados já têm, no sentido de efetivamente poder valorizar o servidor público. Ou seja, que anualmente o Estado sente com os seus servidores e discuta a reposição da inflação, pelo menos alguma reposição. O Estado do Rio Grande do Sul tem perdido talentos para o resto do Brasil. O servidor, por exemplo, eu sou servidor do Estado, eu sou médico legista no Estado. Na minha carreira, por exemplo, o servidor entra, fica 6 meses a 1 ano, e aí ele vislumbra concursos no Paraná e em Santa Catarina com remuneração dobrada, o dobro da remuneração do Rio Grande do Sul. E aí, como ele já está treinado, ele faz aquele concurso e sai. E aí o Estado fica sempre nessa carência de talentos. Então, é importante que a gente deixe de perder, pelo menos, talentos. E isso significa, isso é um ponto importante, é a revisão anual, pelo menos, do reajuste da inflação. Então, e o Estado não tem feito isso ao longo do tempo, né? Que é a valorização do funcionalismo. Que é a valorização do funcionalismo. O Estado tirou, com o meu voto contrário, diversas vantagens temporais que os servidores tinham, e que isso era realmente o plano de carreira dos servidores, e deixou a grande maioria das carreiras com subsídio estanque e que não tem tido reajuste há pelo menos 10 anos.
Então, teve um reajuste de 6 pontos em determinado momento nesse último período do governador Eduardo Leite, mas não tem tido reajuste há mais de 10 anos. O último reajuste consistente foi o reajuste no governo Tarso, né, que atingiu as carreiras da segurança pública, que até hoje é muito falado lá no Estado. Então, essa é a primeira questão, o resgate das carreiras públicas de Estado. E as outras questões são vinculadas à saúde. Eu tenho um projeto que é o meu projeto de vida, que é o projeto de planejamento familiar. Tu estava falando antes, que é dedicado a dar a possibilidade das mulheres, de forma livre e consciente, poderem escolher quando e quantos filhos vão ter, a partir da utilização do que se tem de mais moderno em tecnologia médica para evitar a gravidez, que é o implante subcutâneo. Para tu teres uma ideia, o implante subcutâneo é mais efetivo e eficaz que os outros métodos, ele só pode ser comparado com os definitivos no tempo de uso, e tem menos efeito colateral. Então, ele é o que se tem de mais moderno em contracepção reversível para as mulheres. E é importante que a gente dê a possibilidade das mulheres escolherem de forma livre e consciente quando e quantos filhos vão ter. Eu tenho um caso que eu sempre cito, que é, eu tenho na minha caminhada aí como obstetra, eu sou gineco-obstetra, sou clínico e gineco-obstetra. Nessa caminhada como gineco-obstetra, eu tenho aí, o ano passado eu fiz o cálculo, 10 mil partos. 10 mil partos. É bastante. É bastante. E aí eu estava lá na maternidade no Hospital Presidente Vargas, atendendo uma gestante, e aí estava acompanhante da gestante, e aí ela começa a me sacudir o braço, me mostra o braço, assim, eu estava longe. Aí a enfermeira disse, contigo lá. Aí eu me aproximei, aí ela, doutor, eu botei o chip com o senhor. E a minha irmã, que está aqui para ganhar o filho, ela foi botar, mas ela não pôde botar porque estava grávida. E ela quer botar agora, depois de ganhar o nenê, e o meu está vencendo. E aí nós queremos trocar juntas. Aí eu digo, olha, tu está enganada. Se vocês foram botar, ela não pôde botar porque estava grávida, e o teu ainda dura mais 2 anos, ele dura 3. Ela está aqui para ganhar nenê. Ela disse, não, doutor. O senhor não entendeu. Vamos de novo. O senhor presta atenção no que eu estou dizendo. Nós fomos botar, ela não pôde botar porque estava grávida. Ela ganhou aquele filho. Ela está aqui para ganhar um segundo, nesse intervalo de 3 anos. Aí eu fiz o parto dessa irmã, dei o retorno para ela voltar no ambulatório. 7 dias ela não voltou, 14 dias ela não voltou. Com 20 dias, eu pedi para a agente comunitária de saúde buscar ela em casa. Ela foi lá, trouxe, o paciente chegou em 30 dias. E aí eu disse, tu quer botar o implante ainda? Doutor, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. E tu está bem de saúde? Não, estou bem de saúde. Está pronto para botar? Estou pronto para botar. Só, doutor, um pouquinho, o senhor falou de saúde. Está me atacando uns enjoos de manhã que eu não sei o que é. Estava grávida de novo. Exame de gravidez? Positivo. Ecografia? 2. Gêmeos. Ela teve 4 filhos em 3 gestações. Isso se passou 7 anos agora. Agora a gente olha essas 2 meninas, filhas do mesmo pai e da mesma mãe, nasceram no mesmo lugar, na Restinga, 1 ano de diferença. A que teve 4 filhos vive do Bolsa Família. A que não teve nenhum, hoje é enfermeira-chefe no Hospital da Restinga. O que mudou a vida delas foi a oportunidade de poder ter acesso ao planejamento familiar. Então, por isso, por essas e outras, é que esse é o meu projeto de vida. Nós fizemos um esforço hercúleo no Estado, dediquei emendas parlamentares e tive doação de empresários, o empresário da ONG Brasil Sem Grades, Dr. Luiz Fernando Oderich, que comprou os remédios e doou para os municípios, e eu fui lá colocar. Nós colocamos em 64 municípios. Nós estamos nessa caminhada desde 2004. Agora, o Ministério liberou e vai começar a repassar aos municípios o implante subcutâneo. Então, é um grande momento da história da saúde do Estado que vai poder avançar nesse sentido.
no sentido de garantir um direito para as mulheres escolherem quando e quantos filhos vão ter. E as outras duas coisas que eu podia nominar é com relação à saúde também. São duas situações. Um primeiro projeto é um projeto chamado Projeto Pro Hospitais, que, de novo, começou na legislatura anterior com a Juliana. A Juliana tinha um projeto de lei de incentivo aos hospitais e eu tinha um outro projeto, Adote a Saúde. Naquela legislatura a gente não conseguiu avançar. Nessa legislatura, 3 deputados apresentaram projetos similares. Deputado Cláudio Tatti, deputado Ayrton Artos, médico do PDT, e eu. Ao longo da caminhada, nos primeiros meses, a gente viu que os 3 projetos que eram parecidos, a gente perdia força. Então, os 3 retiraram os seus projetos, e nós apresentamos um único, juntos, os 3. Chamou Projeto Pro Hospitais. Ele foi aprovado na Assembleia Legislativa, por unanimidade, foi sancionado pelo governador, passou no Conselho dos Secretários da Fazenda do Brasil inteiro e foi para a regulamentação. O que é esse projeto? Esse projeto é o seguinte: o hospital faz um projeto de reestruturação de área física, de compra de equipamentos e de mutirão de consultas e cirurgias. A Secretaria da Saúde do Estado dá um ok no projeto, vê se tem todos os documentos adequados e libera para que o hospital possa captar no pagador de ICMS o recurso para contemplar o projeto. É uma lei de incentivo fiscal. É a Rouanet da saúde. Entendi. E, com isso, até 5% da receita líquida das empresas. Esse projeto foi regulamentado pela Secretaria da Saúde, mas ele foi regulamentado com 3 entraves. 3 entraves, que não estão na proposta de lei original. Um pedágio. Lá no Rio Grande do Sul eles gostam de pedágio. Viu? Verdade. Nós do PDT lá não gostamos de pedágio, mas os governos gostam de pedágio. Então, botaram um pedágio no projeto, ou seja, o pagador de ICMS, ele aplica 100%, R$100, só que ele só pode descontar 90%. Isso não é correto. Isso está em desacordo com a lei. Segunda coisa, eles colocaram um patrocinador para o projeto. Os projetos dos hospitais não são que nem as outras leis de incentivo, de um projeto de um pró-esporte, de um desenvolvimento de uma atividade esportiva. Os projetos dos hospitais são caros. Sim. Um equipamento de tomografia custa R$2.300, R$2.500. Então, tu colocar um patrocinador só por projeto limita o projeto, né? E o terceiro entrave é a questão administrativo-financeira, ou seja, os 5% só valiam mês a mês dentro do mesmo ano. Isso também limita a execução. Então, o governador colocou 60 milhões em desoneração fiscal, só que só foram aproveitados 5 milhões pelos hospitais, sendo que 2.200.000 num hospital, que foi no Hospital São Roque de Faxinal do Soturno. Mas como é que comprou um tomógrafo de 2.200.000? Mas como é que conseguiu? Não, o patrocinador dele era o Argenta. Aí consegue, né? Sim. Com o Posto Sim, o Recanto Maestro. Então, só esse conseguiu. Uhum. Então, nós vamos, e isso eu já conversei com a Juliana, nós vamos, no primeiro dia, rodar o Diário Oficial retirando esses entraves. Uhum. Esses entraves serão retirados e vão possibilitar que os hospitais possam fazer projetos de reestruturação de área física, de compra de equipamentos e mutirão de consultas e cirurgias. Já na largada, no dia 5 de janeiro. 5 de janeiro roda o Diário Oficial. E o segundo é o SUS Gaúcho. O SUS Gaúcho nasce na Assembleia Legislativa a partir de uma comissão especial do deputado Cláudio Tatti, também autor do Pro Hospitais, em que eu fui o relator, e nós percorremos os hospitais de todo o Estado, Comissão da Equidade do SUS, para verificar por que as filas não se conseguem avançar no Estado do Rio Grande do Sul. E a gente descobriu por quê, fez o diagnóstico. As filas não avançam, não diminuem as filas para as pessoas no Estado do Rio Grande do Sul, porque não há
o recurso adequado para estas cirurgias. Elas não são sustentáveis do ponto de vista econômico. A tabela SUS nacional ela está defasada desde 2008. Passaram vários governos e não conseguiram reajustar essa tabela. Então, nós propomos ao governador que acolheu que ele fizesse uma tabela complementar. Por exemplo, a cirurgia de catarata custa R$ 2.200. O SUS nacional paga R$ 770. Há um desencaixe de mais de R$ 1.500 por cirurgia para o hospital. Então, que o Estado do Rio Grande do Sul complementasse esse valor. Uhum. Isso ele levou à frente, ele, numa coletiva, ele anunciou isso, só que daí, na hora da execução, de novo, a Secretaria Estadual de Saúde não executou como tinha sido idealizado. E aí ela começou a beneficiar ambulatórios que não fazem nenhum sentido face à demanda reprimida que o Estado tem. Então, o dinheiro está sendo mal empregado. Esse dinheiro está sendo mal empregado. A Juliana também já decidiu que esse recurso vai ser empregado na correção da tabela. E aí nós vamos fazer que nem São Paulo fez, que nem o Espírito Santo está fazendo, que é ampliar as consultas eletivas, as cirurgias eletivas, as cirurgias de urgência. São Paulo, por exemplo, só para dar um dado, partiu de 600 mil cirurgias ano para quase 1 milhão, sem acrescentar um leito hospitalar, sem construir um novo hospital, só utilizando aquela capacidade instalada que já existia, com sustentabilidade econômica. Então, esses são os dois grandes eixos, né, de trabalho que a gente vai ter, de ações que saíram da Assembleia Legislativa e que a gente precisa estar no mandato para fazer com que esses dois eixos possam ser completamente efetivados nesse próximo período. E eu tenho certeza que com a liderança da Juliana nós vamos conseguir chegar lá. Com certeza. Meus parabéns, né, pelas essas iniciativas. Eu costumo dizer que a saúde pública ela não pode falhar, né? Porque se ela falhar, ela pode custar uma vida. E uma vida não volta atrás. Então, tudo que é investimento em saúde, de qualidade, né, é da extrema importância e deve ser prioridade para qualquer governo que tiver no poder. Então, essas iniciativas aí, com certeza, eu conheço nosso estado lá, sei que vai beneficiar inúmeras pessoas, inclusive eu acompanho também o seu trabalho. Teve no meu município de Edilermando de Aguiar, lá no Dia Internacional da Mulher, né, aplicou, né, essa questão da prevenção em 30 mulheres. 30 mulheres. Ou seja, a mulher realmente precisa se programar, né, porque uma jovem, no momento que ela vai estar cuidando de um filho, né, que não desejava, que não se preparou para receber aquele filho, ela está deixando de estudar, de se qualificar, de ter uma profissão. Então, isso, doutor e deputado, é um trabalho que realmente a gente lhe agradece muito lá pelo estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que o senhor também tem uma agenda importante aqui em Brasília. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa agenda. Eu queria que, antes disso, queria mandar um abraço lá para Edilermando de Aguiar, dizer para o Jorginho, para o Juarez e para o Adão Trindade que eu estou contando com eles lá, né, Adão? Com certeza. Né, Leandro? Todos os anos destinam emenda para lá, né? Todos os anos destinam emenda. Tem o projeto dos implantes, tem o projeto da ponte ali que caiu. A gente fez uma luta com o governo do estado, porque eles estavam realmente com essa grande dificuldade. E eu conto com o Edilermando de Aguiar agora. Principalmente a turma do Sobradinho lá. Turma do Sobradinho Conheço, lá. Interior do nosso estado. Região dos fumicultores, dos trabalhadores rurais, povo hospitaleiro, gente boa lá naquela região. E com certeza o povo não vai lhe deixar mal lá, deputado, porque o senhor tem uma qualidade muito grande, é humano, está sempre junto na comunidade, atuando, atendendo o prefeito, a demanda dos vereadores da nossa comunidade, que faz toda a diferença para um município pequeno. Eu fui vereador lá também no município, 16 anos, 3 anos presidente da Câmara, e o que a gente precisa é de deputados comprometidos com a nossa terra, com o nosso município, que não olhe só a questão de voto, porque município pequeno, muitas vezes os deputados não querem direcionar recursos, emendas, mas
diferente, né, o deputado nosso aí, o doutor Tiago, ele tem essa visão de que realmente os municípios pequenos que estão lá na ponta também precisam desses recursos para que o prefeito, os vereadores, toda a administração possa atender com qualidade a nossa população. Quero lhe agradecer também por esse trabalho lá. E lanço um desafio para a região lá, que os municípios batam São Martim da Serra, né? São Martim da Serra, o prefeito Robson lá, que também faz um grande mandato, né? Eu acabei fazendo em São Martim da Serra quase 600 votos, em Vila Nova do Sul quase 500 votos, então que batam Vila Nova do Sul e São Martim da Serra. Aí fica o desafio aí, Jorginho. O prefeito tem condições de debater essa meta, né? Tá, com certeza. E também o nosso apoio lá, nós que somos do PDT histórico lá, né? Eu me elegi com 19 anos, meu pai era vereador do PDT, a gente tem uma caminhada aí de longas datas, com certeza o que tiver no nosso alcance. Obrigado. Somos parceiros para que o senhor possa continuar esse mandato contribuindo com a nossa população. Maravilha. E a agenda que nos traz aqui a Brasília é vinculada à cadeia produtiva do leite. Cadeia produtiva do leite. Então, nós viemos hoje com 19 produtores de leite, daqui a pouco eles estão chegando aqui na sede do PDT, e os dois advogados que representam a Consulate. A Consulate é uma empresa histórica no Rio Grande do Sul, com produtos de grande qualidade, né, que industrializava a produção de mais de 6 mil famílias produtoras de leite. Famílias simples, famílias de pequenas propriedades. E, infelizmente, em algumas administrações, ela foi vilipendiada, ela foi saqueada em algumas administrações. E veio à falência, né? No seu leilão de arrematação, o grupo que arrematou essa empresa no leilão, em função de dívida trabalhista e previdenciária, arrematou por 1/4 do valor do que valia o Parque Fabril da empresa. Então, o preço viu. O Parque Fabril da Consulate, as menores estimativas falavam em 300 milhões. Esse grupo adquiriu por 49 milhões. Mas não é só isso. O grupo que adquiriu por 49 milhões tinha um capital social de menos de 200 mil reais. Então, não fecha essa matemática. Sim. E todas as informações que a gente tem é que são parceiros, para não dizer laranjas, do cara que quebrou a Consulate. Uhum. Então, nós estamos aí frente a um claro, problema jurídico aí, muito claro, né? Para não dizer o menos, para ser o mais tênue desse processo. Então, a gente vem hoje aqui, e o pior, né? Os produtores, esses produtores pobres, 6 mil famílias, assinaram, antes da falência da empresa, alguns contratos leoninos, em que eles passam de credores a responsáveis por pagamento das dívidas trabalhistas e previdenciárias. Então, que absurdo, né? Foram iludidos. Então, é gente pobre, Eles me chamaram lá na região, eu fui até a região, a gente tomou ciência, a gente já vinha acompanhando a questão da Consulate, as dificuldades há muito tempo, né? Depois que esse grupo saqueou a Consulate, teve uma administração, essa administração tentou se reerguer, mas com muita dificuldade, porque as dívidas eram enormes, e aí nós tivemos a falência, e a gente vem acompanhando de perto desde então. A gente esteve na região, visitou os produtores, isso já o ano passado. Depois nós tivemos uma audiência pública na Assembleia no final do ano passado, né, em que foi denunciado tudo isso que eu estou te dizendo aqui, com provas, né. Nós tivemos 2 agricultores que já se mataram, é gente pobre, mas digna, né, e que não suportaram a questão da espada de damo em cima da cabeça,
em função das dívidas. Sim. Isso nos sensibilizou muito, nos sensibilizou muito. E nós levantamos na Assembleia Legislativa, institucionalmente, a suspeição do leilão. A suspeição, colocamos sob suspeita o leilão. Uhum. E desde então nós temos travado uma luta junto com eles, né, para que o governo do estado possa auxiliá-los, né, e para que estas questões do leilão possam ser rediscutidas. Então nós temos hoje uma audiência com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né, aqui em Brasília, né, em que o processo deles, o agravo deles deve ser pautado agora em agosto, e nós vamos lá mostrar quem são os produtores, né? Porque muitas vezes, assim, na Justiça do Trabalho, a gente tem muita clareza de que a Justiça do Trabalho tem uma certa tendência a ajudar o hipossuficiente. Mas nessa situação, o hipossuficiente não são só os trabalhadores que deixaram de receber, são também os agricultores, né? São também os pequenos proprietários. Então a gente quer poder fazer com que o ministro tenha esse olhar de que realmente essa gente pobre é hipossuficiente. E nós temos agora construído uma alternativa com o governo do estado, de um outro grupo econômico que pode dar resposta às dívidas, né, sem onerar os produtores e reerguendo a Consulate. Existe agora. Mas por que não apresentou na época do leilão? Porque na época do leilão não existia essa possibilidade. Sim. Mas agora existe essa possibilidade econômico-financeira de um investidor desta região, do Rio Grande do Sul, né, capaz de poder reerguer a Consulate, pagar os credores, sem onerar os produtores. Então, é isso que a gente vem sensibilizar aqui, para que a gente possa retroceder um passo atrás para poder dar 3 para frente. Sim. Então, retroceder a questão do leilão para poder dar 3 passos para frente. É isso que a gente vem sensibilizar. Os produtores vão vir aqui. São 19 produtores que representam mais de 6 mil famílias no estado do Rio Grande do Sul, né? E a gente tem muita confiança, né? Eu costumo ser, Alain, o deputado das causas perdidas. Olha, não, porque eu conheço tal deputado. Às vezes as pessoas vêm ao nosso gabinete com causas justas, né? E aí a pessoa vem me dizendo, não, porque eu conheço tal deputado, tal prefeito, eu conheço governador, tal. Então tenta com eles. Quando não der com eles, quando não conseguir, vem aqui que a gente vai tentar ajudar. Tá certo. Então, e é mais uma vez isso, eles já foram a todas as instâncias, bateram em todas as portas. Muita gente disse que ia ajudar, mas realmente, quando chegou na hora que precisava realmente, eles tiveram as portas fechadas. Mas a gente tem convicção de que a justiça vai ser feita e de que a gente vai conseguir anular esse leilão, dar um passo atrás, para depois poder dar 5 para frente. É uma luta que, com certeza, merece, né, toda a atenção, todo o carinho, todo o respeito. Eu também sou um grande admirador do trabalhador rural, do homem do campo, né, de todos os que trabalham na questão da bacia leiteira, porque estão lá no interior, né, produzindo alimentos para que possa manter a cidade de pé. Então, com certeza é uma luta importante. Eu desejo desde já muito sucesso, né? Com certeza quem vai ser os beneficiados vai ser os agricultores que estão lá no interior, ganhando a sua renda honestamente, trabalhando de sol a sol, circulando o dinheiro no comércio local, né? Porque são essas pessoas que gastam lá no município, que aquecem, né, a economia e que fazem a diferença. Então, se a gente tem o agricultor forte, né, uma bacia leiteira forte, com certeza o Estado também vai se levantar a cada dia, né, e proporcionar para a população mais qualidade de vida. Mas, deputado, eu sei que o senhor tem bastante compromisso aqui em Brasília, né, essa agenda aí com o TST é de suma importância, né, quero lhe agradecer
né, a sua disponibilidade em vir aqui na Rádio Legalidade, que o senhor conhece a história da Rádio Legalidade, que surgiu lá no nosso estado do Rio Grande do Sul. Porões do Palácio Piratini. Exatamente. Quando o Brizola convoca a Rádio Guaíba na campanha da legalidade e faz do microfone da Rádio Guaíba a sua arma. Para evitar o golpe. Para evitar o golpe. Desde 62, né? Depois veio a ocorrer em 64, 61. Mas o Brizola sempre foi também um visionário muito à frente do seu tempo e sabia da importância da democracia do nosso país, que hoje, né, tanta bem ameaçada aí. Quero também registrar aqui a presença do Vitor, né, assessor de comunicação. Deixa eu te contar uma historinha do Brizola, mais uma historinha. Fica à vontade. Deixa eu te contar uma última. Por que eu sou trabalhista, né? Por que eu sou brizolista? O meu pai veio de uma família muito pobre de Esteio. Muito Sim. pobre. O pai dele faleceu muito cedo. Faleceu quando ele tinha 7 para 8 anos. E ele vinha com a minha avó para o centro de Porto Alegre. Ela era camelô no centro de Porto Alegre. O pai vendia vassoura, ela era camelô. E aí uma colega camelô dela disse para ela assim: olha, esse teu filho traz sempre um livrinho debaixo do braço, leva ele num prédio que tem do lado do mercado público. Lá tem um cara que distribui bolsa de estudo. Talvez ele dê uma bolsa de estudo pro teu filho. Minha avó pegou meu pai, foi no prédio. O prédio que tinha do lado do mercado público era a prefeitura de Porto Alegre. Uhum. O cara que distribuía a bolsa era o prefeito de Porto Alegre. E o nome dele era Leonel de Moura Brizola. Com aquela bolsa de estudo, o pai conseguiu terminar o ensino fundamental, depois fez o ginásio, e para não ser preso em 64, ele entrou para a brigada. Porque existia uma rivalidade entre a brigada militar, como existe um pouco até hoje, e o terceiro exército, né? E aí o pai entrou para a brigada, seguiu carreira na brigada militar. Enquanto ele esteve na brigada, ele fez o curso de Direito, findou o curso de Direito na PUC, professor depois, mas findou o curso de Direito, fez concurso para o Ministério Público para a magistratura e passou em primeiro lugar nos dois, seguiu carreira no MP. Que bom. Foi promotor de justiça. Mas o que mudou a história, não a história dele, a história de toda a família, foi aquelas 2 bolsas que ele ganhou do Brizola. E eu só pude ser médico por causa dessas 2 bolsas. Sim. Então, as oportunidades que o prefeito e que a governadora vai ter também são oportunidades que podem mudar famílias e mudar gerações. Então é por isso que eu estou de volta ao PDT. Muito bom, seja bem-vindo. Né? Sempre tem aquele ditado que o bom filho sempre a casa torna, né? Mas esse depoimento é importante. Eu também estou aqui em Brasília faz uns 3 anos e trabalhando aqui na sede nacional do PDT, que foi também articulada pelo Brizola, nos deixou esse patrimônio aqui para que a gente possa dar continuidade. E tenho percebido que vem pessoas de todos os estados, médicos, promotores, juízes, ex-senador, deputados, e falam a mesma coisa, que foi através da educação que o Brizola, né, implantou, não só lá no Rio Grande do Sul, quando foi governador, como também no Rio de Janeiro, que mudou a realidade, que eles conseguiram furar a bolha, né? A bolha social e conseguir ser o que são hoje. Então, com certeza, aí a gente fica né, até agradecido, né, por essa oportunidade de acompanhar todo esse trabalho do Brizola aqui pela Rádio Legalidade, pela sede nacional do PDT, e saber que a gente está no caminho certo, né, deputado? Com certeza, lá o nosso estado do Rio Grande do Sul está muito bem representado, lá com a Juliana, com toda a nominata de deputados estaduais, federais, com condições plenas, né, de fazer a diferença no nosso estado do Rio Grande do Sul, que com certeza merece, porque lá tem um povo aguerrido, batalhador, né, hospitaleiro, que merece todo o carinho, todo o respeito de quem tiver na gestão. Então, deputado, quero registrar também aqui o Vinícius Drummond, na parte técnica de som. A gente está à disposição lá do estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa, né, promover também
a questão da justiça social através dos microfones da Rádio Legalidade. Eu acho que essa é a função principal da rádio, conscientizar cada vez mais o cidadão dos seus deveres, das suas obrigações, daquilo que a política traz de bom e também o que pode trazer de ruim, para que as pessoas possam analisar os candidatos e fazer a melhor escolha, porque aonde tem um bom gestor, a qualidade de vida das pessoas são outras. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, Alain. E vão levar o Vinícius para comer uma carne gorda lá. Ó. Com certeza. Hein? O Vinícius está louco para ir comer uma carne gorda lá. Engraxar o bigode, Vinícius. Lá a gente diz engraxar o bigode é quando quando é uma carne gorda, boa e prazerosa. Não é isso? Com certeza. E para a gente finalizar, então, deputado, eu queria lhe deixar a palavra à sua disposição para que o senhor possa deixar uma mensagem final, né, para o nosso povo gaúcho, que tem esperança de mudança lá no estado do Rio Grande do Sul e que acredita no seu trabalho e que vai, com certeza, dar uma oportunidade para a Juliana Brizola governar o nosso estado do Rio Grande do Sul. A esperança no Rio Grande do Sul tem nome e sobrenome. Nome é Juliana, sobrenome é Brizola. Essa é a esperança de dias melhores, principalmente para as pessoas que mais precisam. Juliana Brizola. E a gente acredita que só através da educação, como dizia o Brizola, é que o desenvolvimento vai chegar a toda a população. Senão o desenvolvimento da nação vai servir apenas para os ricos. Se a gente tiver educação, o desenvolvimento vai chegar para todos, a qualidade de vida vai chegar para todos. E a gente não faz isso porque a gente é bonzinho. A gente faz isso porque isso é importante até para a qualidade de vida da gente. Se os tecnocratas e se os bem aquinhoados ou os de extrema de um lado e de outro se dessem conta disso, eles iam chegar a esta mesma conclusão. E como tu falaste, né, a educação ela não é cara. O que é caro mesmo é a ignorância das pessoas. Eu falava, muito Brizola. Obrigado. Eu que agradeço, deputado. Bom retorno ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Sucesso em suas demandas. Obrigadão. Até a próxima. Até.